A última luz do dia se espalhava pelo horizonte, pintando a costa de Nova Jersey em tons de âmbar moribundo e roxo ferido. A praia estava quase vazia agora. Algumas gaivotas circulavam no alto, seus gritos engolidos pelo ritmo infinito das ondas quebrando na areia. Marcus Blackwood estava sentado sozinho. Seus sapatos de couro italiano estavam arruinados, meio enterrados na areia molhada. O paletó de seu terno, feito sob medida, jazia amassado ao seu lado, como uma pele descartada. Nada disso importava mais. Nada importava. 3 de seus homens estavam mortos, executados em um armazém que deveria ser seguro. A emboscada tinha sido cirúrgica, precisa e impossível sem informações internas. Alguém em sua organização o havia traído. Alguém em quem ele confiava. E Victor Castellano, a cobra que vinha circulando seu território por meses, estava apertando o nó a cada hora que passava. Marcos olhava para o oceano, observando onda após onda quebrar e recuar. Quebrar e recuar. Infinito, sem sentido. Por 15 anos, ele construiu um império do nada. Ele havia subido das ruas de Newark, sobrevivido a 3 tentativas de assassinato, enterrado mais inimigos do que podia contar. Ele havia se tornado o homem mais poderoso do submundo da costa leste. E agora, aos 37 anos, ele via tudo desmoronar. Seu telefone havia parado de vibrar uma hora atrás. Ou seus tenentes restantes haviam desistido de tentar contatá-lo, ou já estavam fazendo acordos com Castellano. Ambas as possibilidades pareciam igualmente prováveis. Marcos fechou os olhos. O peso em seu peito havia se tornado insuportável. Não era exatamente luto, era algo mais profundo, mais vazio. O tipo de exaustão que faz um homem considerar se continuar respirando valia o esforço. Ele tinha uma arma em seu carro. O pensamento chegou sem ser convidado, mais familiar. Posso me sentar aqui com você um pouco? Marcos virou a cabeça lentamente. Uma garotinha estava parada a poucos metros de distância na areia. Ela parecia ter uns 6 anos de idade, com longos cabelos pretos que a brisa do oceano insistia em jogar em seu rosto. Sua pele era clara, seus olhos escuros e curiosos. Em suas pequenas mãos, ela segurava um balde de plástico vermelho cheio de conchas. Ela o olhava da maneira como as crianças olham para pedras interessantes ou pássaros incomuns, com uma curiosidade simples e descomplicada. Marcos sentiu algo mudar em seu peito. Quando foi a última vez que alguém se aproximou dele sem medo, sem querer algo? Ele balançou a cabeça lentamente, cansado. Sinto muito, querida. Ele disse, sua voz mais áspera do que pretendia. Eu gostaria de ficar sozinho agora. Eu só preciso de um pouco de silêncio. A menina assentiu educadamente. Tudo bem. Marcos esperava que ela fosse embora. As crianças geralmente fugiam dele, sentindo algo perigoso da mesma forma que pequenos animais sentem predadores. Mas em vez disso, ela se aproximou um pouco mais e então, com cuidadosa deliberação, sentou-se na areia ao lado dele. Ela deixou uma distância respeitosa entre eles, cerca de 1 metro de espaço. Ela colocou o balde no chão com cuidado e então olhou para o oceano exatamente como ele estava fazendo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Marcos olhou para ela. Você ouviu o que eu disse, certo? Ouvi, ela respondeu simplesmente. Ela não olhou para ele, apenas ficou sentada ali, seus pezinhos balançando levemente contra a areia, seus olhos fixos na água infinita. Marcus Blackwood, o homem que impunha medo a criminosos endurecidos, que havia feito homens adultos chorarem com um único olhar, encontrou-se completamente perdido. Pela primeira vez em mais anos do que conseguia se lembrar, alguém estava sentado ao seu lado que não tinha medo, que não queria dinheiro ou poder ou proteção ou vingança. Ela apenas ficou sentada ali, e de alguma forma, impossivelmente, o peso em seu peito ficou um pouco mais leve. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo sussurro das ondas e pelo grito distante das gaivotas. Marcos observava a menina pelo canto do olho, esperando que ela ficasse desconfortável, se mexesse, fosse embora. Ela não fez nada disso, apenas ficou sentada ali, paciente como uma pedra, suas pequenas mãos repousando nos joelhos enquanto olhava para a água que escurecia. Finalmente, Marcos falou. Por que você não foi embora quando eu pedi? A menina virou a cabeça ligeiramente, considerando a pergunta com uma seriedade que parecia muito velha para seu rosto jovem. Minha mãe diz,
Quando alguém se sente muito triste, ajuda se não estiver sozinho. Marcos sentiu sua mandíbula se contrair. Eu não estou triste. Sim, você está. Ela disse isso sem acusação, sem julgamento, apenas um fato simples. Seus olhos parecem os olhos da minha mãe depois que o papai foi embora. As palavras atingiram um lugar profundo no peito de Marcos, um lugar que ele havia aprendido a isolar há muito tempo. Ele esfregou as mãos lentamente, a areia rangendo entre as palmas. Eu agradeço por isso, ele disse com cuidado. Mas não sou uma companhia muito boa hoje. Tudo bem. A menina balançou os pés levemente na areia. Você ainda parece alguém que não deveria ficar sentado sozinho. Marcos não tinha resposta para aquilo. Em seu mundo, as pessoas diziam o que achavam que você queria ouvir. Elas calculavam cada palavra para obter vantagem. Esta criança falava com uma franqueza que o deixava indefeso. Ela pegou seu balde vermelho e despejou cuidadosamente o conteúdo na areia entre eles. Uma pequena pilha de conchas se espalhou pela superfície, brancas, rosas e cinza pálido, alisadas pelas mãos pacientes do oceano. Ela começou a arrumá-las com precisão cuidadosa, pressionando cada uma na areia úmida. Marcos observou seu trabalho por um longo momento. O que você está fazendo? Uma casa, ela respondeu sem levantar o olhar. Uma casa? Ela assentiu, colocando uma concha branca curva no que parecia ser a entrada. Para o oceano. Marcos ergueu uma sobrancelha. Para o oceano. Sim, ela disse como se fizesse todo o sentido. Como se todos devessem saber disso. Às vezes, o oceano também se sente sozinho. É tão grande e não tem onde descansar. Então, estou construindo uma casinha para ele onde ele possa se sentir seguro. Algo se quebrou dentro do peito de Marcos. Ele olhou para a pequena estrutura se formando na areia. Um punhado de conchas, a imaginação de uma criança. Uma casa para o oceano porque ele poderia estar sozinho. Quando foi a última vez que ele pensou na solidão como algo a ser curado em vez de suportado? Quando ele parou de acreditar que pequenos gestos poderiam importar? A menina se inclinou para a frente e traçou um pequeno caminho na areia com o dedo. Uma passarela que levava da casa de conchas em direção à água. Pronto, ela disse suavemente. Agora o oceano sabe que tem um amigo. Marcos sentiu algo quente e desconhecido subir em sua garganta. Ele engoliu em seco. Por 15 anos, ele construiu impérios de dinheiro e medo. Ele havia construído muros tão altos que ninguém conseguia alcançá-lo. E aqui estava esta criança construindo uma casa de conchas para um oceano que ela acreditava poder se sentir sozinho. Pela primeira vez em mais anos do que podia contar, Marcos sentiu algo começar a derreter no núcleo congelado de seu peito. Não por causa de força ou poder ou vitória, mas por causa da fé frágil, ridícula e bela de uma garotinha que acreditava que até o oceano precisava de alguém para cuidar. A casa de conchas cresceu lentamente entre eles, cada peça colocada com cuidado deliberado. Marcos se viu observando as pequenas mãos da menina trabalharem, hipnotizado por sua concentração, pela pureza simples de seu propósito. Ela pressionou outra concha no lugar, então olhou para ele de repente. Seus olhos escuros sustentaram os dele sem vacilar. Por que você está triste? A pergunta atingiu Marcos como uma bala que ele não viu chegar. Direta, inevitável, ele desviou o olhar de volta para o horizonte, onde o sol era agora apenas uma fina linha de fogo. Essa é uma longa história, ele disse em voz baixa. Você é muito jovem para entender. A menina considerou isso por um momento, inclinando a cabeça como um pássaro faria. Então ela assentiu lentamente. É verdade, ela admitiu. Eu não entendo muitas coisas ainda. Marcos quase sorriu com sua honestidade. Mas eu ainda posso ouvir, ela continuou. Sua voz era gentil, quase cantante, como se estivesse repetindo algo que ouvira muitas vezes antes. Minha mãe diz, quando as pessoas falam sobre coisas tristes, a tristeza fica mais leve, como tirar coisas pesadas da mochila. Se você carrega sozinho, seus ombros doem. Mas se alguém te ajuda a segurar, mesmo que só por um tempinho, não parece mais tão pesado. Marcos olhou para ela. Em 37 anos, através de toda a violência, traição e crueldade calculada de seu mundo, ninguém jamais lhe oferecera algo tão simples e tão profundo. Ele se viu fazendo uma pergunta antes que pudesse se conter. Por que você quer confortar um estranho? Você nem sabe quem eu sou. Você não sabe nada sobre mim.
A menina olhou para ele por um longo momento, seu rosto jovem sério com o pensamento. Então ela deu de ombros da maneira simples e honesta que só as crianças conseguem. Eu sei que você está triste, ela disse. Marcos piscou. Isso é o suficiente. Ela assentiu para si mesma, confirmando sua própria lógica. Minha mãe diz que quando alguém está sofrendo, não importa se é um estranho. Sofrimento é sofrimento. E de qualquer maneira, ela pegou outra concha, virando-a em seus pequenos dedos. Às vezes, os estranhos são os que mais precisam de gentileza, porque os estranhos não têm mais ninguém. As palavras perfuraram algo profundo dentro de Marcos. Ele tentou se lembrar da última vez que alguém falou com ele sem querer algo, sem calcular ângulos, sem que medo, ganância ou ambição colorissem cada sílaba. Ele vasculhou sua memória e não encontrou nada. Apenas transação, apenas estratégia, apenas o interminável jogo de xadrez do poder. Uma imagem súbita surgiu, não convidada, de algum lugar que ele havia enterrado há muito tempo. Uma praia diferente desta, mais quente, uma pá de plástico rosa, mãos pequenas moldando a areia. Sua irmã, Maria, de 8 anos, ajoelhada ao seu lado sob o sol de verão, seus cabelos escuros selvagens de sal e vento. Ela estava explicando por que o castelo de areia deles precisava de uma porta, para que todos pudessem voltar para casa, ela havia dito, pressionando uma concha no arco, mesmo que fossem embora por um tempo. A porta significa que eles são sempre bem-vindos. Maria, que ria como música, que acreditava em portas e retornos e na bondade do mundo. Maria, que havia morrido em seus braços 15 anos atrás, pega em um fogo cruzado destinado a ele, o sangue encharcando uma areia não tão diferente desta. A memória o atingiu com tanta força que Marcos teve que desviar o olhar. Seus olhos ardiam. Ele pressionou uma mão contra eles, sentindo uma umidade que não se permitia há mais de uma década. A garotinha ao seu lado não disse nada. Ela simplesmente continuou construindo sua casa de conchas, cantarolando baixinho, dando-lhe espaço para sentir o que quer que precisasse sentir. E de alguma forma, aquele silêncio foi a coisa mais gentil que alguém lhe oferecera em anos. Uma onda suave rolou em direção à costa, tocando a borda do pequeno caminho de conchas, antes de recuar para o oceano infinito. O céu havia se aprofundado para o violeta agora, as primeiras estrelas começando a perfurar a luz que se desvanecia. Lily, o chamado veio de mais adiante na praia. A voz de uma mulher carregava notas de preocupação e alívio em igual medida. A menina se virou rapidamente, seu rosto se iluminando. Estou aqui, mamãe. Marcos enxugou o canto do olho com as costas da mão. Um gesto rápido, quase inconsciente. Ele não havia percebido que estava chorando. O conhecimento o perturbou mais do que ele queria admitir. Uma mulher caminhou em direção a eles vinda do calçadão. Ela se movia com uma calma alerta. A postura cuidadosa de um pai que estava observando à distância, avaliando a situação antes de se aproximar. Seu cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo simples, e ela usava a expressão cansada, mas determinada, de alguém que carregava muito peso nos ombros. Ela era jovem, talvez na casa dos 30 anos, com os mesmos traços delicados de sua filha. Mas havia algo mais em seu rosto, uma sombra por trás de seus olhos, do tipo que vem de uma perda carregada por muito tempo. Sophie Chen os alcançou e colocou uma mão gentil no ombro de Lily, seu olhar se movendo rapidamente entre sua filha e o estranho ao lado dela. Espero que ela não estivesse incomodando você, disse Sophie. Sua voz carregava um sorriso de desculpas que não alcançava seus olhos. Ela tem o hábito de fazer amizade com todo mundo que encontra. Marcos olhou para a pequena casa de conchas na areia. Então ele balançou a cabeça lentamente. Na verdade, ele disse, sua voz mais áspera do que pretendia. Ela ajudou mais do que imagina. As sobrancelhas de Sophie se ergueram ligeiramente, surpresa com a resposta. Lily sorriu com orgulho, puxando a mão de sua mãe. Mãe, estamos construindo uma casa para o oceano porque às vezes ele também se sente sozinho. E o senhor? Ela fez uma pausa, percebendo que não sabia o nome dele. Ela olhou para ele com expectativa. Marcos hesitou. Em seu mundo, nomes eram moeda. Nomes eram armas. Nomes eram correntes que o conectavam a consequências. Mas olhando para esta criança que lhe dera gentileza sem pedir nada em troca, ele se viu incapaz de mentir. Marcos,
Ele disse em voz baixa. Marcus Blackwood. Sophie estendeu a mão com polidez praticada. Eu sou Sophie, Sophie Chen. E você já conheceu minha filha. Marcus apertou a mão dela. Seu aperto era firme, apesar de sua estrutura esguia. Um aperto de sobrevivente. Algo cintilou no rosto de Sophie quando ela ouviu o sobrenome dele. Não reconhecimento exatamente, mas como um eco distante, um aviso meio lembrado. O nome Blackwood significava algo para ela. Embora ela não conseguisse situar exatamente por quê, o momento passou rapidamente. Ela sorriu novamente, desta vez mais genuinamente. Deveríamos ir para casa, disse Sophie, olhando para o céu que escurecia. Está ficando tarde e alguém tem aula amanhã. Lily fez beicinho, mas não discutiu. Ela começou a pegar seu balde e então parou. Ela olhou para Marcus com uma intensidade súbita. Espere, ela disse. Antes que ele pudesse reagir, ela pressionou algo pequeno e liso em sua palma. Uma concha branca perfeita, curvada como uma lua crescente, para quando você se sentir triste de novo, disse Lily seriamente. Você pode segurá-la e lembrar que o oceano tem um amigo agora, e você também. Marcus olhou para a concha em sua mão. Sophie observou a troca com curiosidade silenciosa, algo se suavizando em sua expressão guardada. Diga adeus, Lily. Adeus, Sr. Marcus. A menina acenou com as duas mãos. Não fique mais triste. Tudo bem, elas se afastaram juntas pelo caminho. O balde vermelho de Lily balançando ao seu lado, sua pequena mão apertada na de sua mãe. Marcus permaneceu parado ali por um longo momento, a concha pressionada contra sua palma. Então, lentamente, ele a deslizou para o bolso do peito, bem contra o coração. O armazém em Newark parecia abandonado por fora. Paredes de metal corrugado enferrujado, janelas quebradas cobertas com plástico preto, uma placa desbotada anunciando uma empresa de transporte que nunca existiu. Por dentro, era um mundo totalmente diferente. Marcus passou pela porta de aço reforçada para um espaço que zumbia com tensão controlada. Bancos de monitores revestiam uma parede, exibindo imagens de vigilância de toda a cidade. Homens armados se moviam com eficiência silenciosa, seus olhos seguindo o chefe enquanto ele entrava. Thomas Reeves estava esperando. Tommy estava com Marcus há 12 anos, desde sua dispensa das forças especiais com um joelho quebrado e nenhum lugar para ir. Ele tinha 45 anos agora, fios prateados em seu cabelo curto, mas seus olhos permaneciam afiados como vidro quebrado. Ele era o único homem em quem Marcus confiava completamente. Naquela noite, aqueles olhos não continham nada além de más notícias. Está confirmado, disse Tommy sem rodeios. A emboscada foi um trabalho interno. Alguém deu a Castellano nossa rota, nosso horário, tudo. Quem quer que seja, está perto. Perto do círculo íntimo. Marcus não disse nada. Ele passou pelos monitores, pelos homens que se endireitaram à sua aproximação, em direção ao escritório particular nos fundos do armazém. Tommy o seguiu, continuando seu relatório. Castellano está se movendo. Ele tomou o distrito portuário esta manhã. 2 de nossos pontos de distribuição ficaram inativos há 1 hora e ele hesitou. Marcus parou na porta do escritório e Vincenzo ligou. Depois Marchetti, ambos fazendo perguntas sobre nossa posição, sobre nossa força. A mandíbula de Tommy se contraiu. Eles estão sentindo o cheiro de sangue. Marcus, os lobos estão circulando. Dentro do escritório, 6 homens estavam sentados ao redor de uma mesa de madeira marcada. O conselho de liderança. Homens que haviam jurado lealdade e sangue. Homens que controlavam territórios que valiam milhões. Homens que agora olhavam para Marcus com algo que ele não via há anos. Dúvida. A reunião foi breve e brutal. Avaliação de danos, alocação de recursos, posições defensivas. Marcus falou com precisão fria, emitindo ordens que retardariam o sangramento, mas não o parariam. Todos sabiam a verdade que pairava no ar, não dita. Eles estavam perdendo. Quando a sala finalmente se esvaziou, Marcus ficou sozinho perto da janela, olhando para o horizonte de Newark. As luzes da cidade se desfocavam e se focavam a cada respiração lenta. Seu telefone vibrou no bolso. Ele o pegou, esperando outro relatório, outra baixa, outra deserção. Em vez disso, encontrou uma mensagem de um número desconhecido, sem identificação de remetente, sem rastros. Chen não morreu em um acidente. Pergunte à esposa dele sobre o USB. Marcus leu 2 vezes.
3 vezes. Chen. O nome não significava nada para ele. Ele se virou para Tommy, que havia permanecido perto da porta. Descubra quem é Chen agora. Os dedos de Tommy se moveram em seu tablet com velocidade praticada. 30 segundos de silêncio. Então ele levantou o olhar, sua expressão mudando para algo que Marcos não conseguia ler. David Chen, disse Tommy lentamente. 36 anos. Trabalhava como contador financeiro para a empresa imobiliária de Castellano. Morreu há 8 meses em um acidente de carro na Rota 78. Tarde da noite, sem testemunhas. Considerado fadiga do motorista. Marcos sentiu gelo se formando em suas veias. Os olhos de Tommy encontraram os dele. Ele tinha uma esposa, Sophie Chen, 34 anos, e uma filha. Ele fez uma pausa. Lily, 6 anos de idade. O mundo se contraiu. Marcos enfiou a mão no bolso do peito e tirou a pequena concha branca. Ela repousava em sua palma, lisa e perfeita, ainda quente de estar contra seu peito. Para quando você se sentir triste de novo. Sophie Chen, Lily Chen, a mulher com sombras nos olhos. A menina que construía casas para oceanos solitários. A viúva e a filha de um homem morto que sabia algo perigoso o suficiente para ser morto. Marcos fechou os dedos ao redor da concha. O universo, ao que parecia, tinha um terrível senso de humor. O escritório ficou em silêncio, exceto pelo baixo zumbido dos eletrônicos e pelo ronco distante dos caminhões passando na rodovia lá fora. Marcos ficou imóvel, a concha ainda pressionada em sua palma, sua mente correndo por possibilidades. Quero tudo sobre David Chen, ele disse em voz baixa. Cada detalhe, cada conexão, cada rastro que ele deixou para trás. Tommy hesitou. Marcos, temos Castellano em nosso encalço. 3 homens mortos. Um traidor em algum lugar em nossas fileiras. Este é realmente o momento para... Ninguém mais sabe sobre isso? Marcos se virou, seus olhos duros. Nem o conselho. Ninguém. Apenas você e eu. Entendido? Tommy sustentou seu olhar por um longo momento, depois assentiu lentamente. Entendido. Pelas 2 horas seguintes, eles cavaram. A vida de David Chen se desenrolou na tela de Tommy em fragmentos digitais frios. Nascido em São Francisco, filho de pais imigrantes. Formou-se com as maiores honras da Universidade da Califórnia, em Berkeley, com um diploma em contabilidade. Casou-se com Sophie Lin há 7 anos. A filha nasceu 1 ano depois, ficha limpa, sem histórico criminal, sem dívidas, sem vícios. O homem invisível perfeito. Ele havia trabalhado para a empresa de desenvolvimento imobiliário de Castellano por 4 anos. Começou como contador júnior. Subiu rapidamente. Obteve acesso a registros financeiros que a maioria dos funcionários nunca via. Então, 8 meses atrás, tudo acabou. Tommy puxou o relatório do acidente. Rota 78, sentido leste. 11h47 da noite. Veículo único. O Honda Accord de Chen havia desviado por 2 pistas antes de romper uma grade de proteção e mergulhar 12 metros em uma ravina. Sem marcas de derrapagem, sem evidência de falha mecânica, sem testemunhas. A conclusão oficial foi fadiga do motorista. Marcos leu o relatório 2 vezes, sua expressão inalterada. Conveniente. Fica melhor. Os dedos de Tommy se moveram pelo teclado. 3 dias antes do acidente, Chen fez uma ligação. 47 minutos de duração. Para quem? Tommy virou a tela para que Marcos pudesse ver. Departamento Federal de Investigação, escritório de Newark. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marcos entendeu imediatamente. David Chen havia descoberto algo dentro da operação de Castellano. Algo perigoso o suficiente para fazê-lo contatar o FBI. Algo que valia a pena matar para proteger. E 3 dias depois, ele estava morto. Denunciante, disse Marcos suavemente. Tem que ser. Tommy se recostou na cadeira. Chen encontrou algo, tentou fazer a coisa certa, e Castellano garantiu que ele nunca tivesse a chance de falar. Marcos foi até a janela, olhando para a noite. Seu reflexo o encarava de volta, fantasmagórico contra a escuridão. O USB. Alguém acreditava que ainda existia. Alguém acreditava que Sophie poderia tê-lo, o que significava que Sophie e Lily estavam em perigo. Talvez estivessem em perigo o tempo todo. O que você quer fazer? Perguntou Tommy. Marcos pensou na resposta lógica. A resposta estratégica. Usar a informação.
Encontrar o USB, usar o que quer que Shane tenha descoberto contra Castellano. Mas não foi isso que surgiu em sua mente. Em vez disso, ele viu uma garotinha pressionando uma concha em sua mão, seus olhos escuros sérios e confiantes, sua voz suave com uma gentileza impossível. Às vezes, os estranhos são os que mais precisam de gentileza. Ela o havia salvado naquela noite sem saber. Havia-o puxado de volta de um abismo em que ele não admitia estar. E agora a vida dela poderia depender dos segredos de um homem morto. Marcos se virou da janela. Nós as protegemos. Tommy piscou. O quê? Sophie e Lily Chen. Nós as protegemos. A partir de agora. Marcos. Tommy se levantou, sua voz cuidadosa. Você está falando em ir contra Castellano diretamente, por pessoas que acabamos de conhecer, por um USB que nem sabemos se existe. Eu sei exatamente do que estou falando. Tommy o estudou por um longo momento, procurando algo no rosto de seu chefe. O que quer que ele tenha encontrado o fez expirar lentamente. Isso não é sobre o USB, é? Marcos enfiou a mão no bolso e tirou a concha branca. Ela captou a luz lisa e pálida como a luz da lua. Não, ele disse em voz baixa. Não é. Ele fez uma promessa silenciosa a uma garota que acreditava que os oceanos podiam ser solitários. Ele não a deixaria se tornar outra vítima em uma guerra que ela nunca escolheu. 63 andares acima de Manhattan, Victor Castellano estava nas janelas do chão ao teto de seu escritório na cobertura, observando a cidade brilhar abaixo dele como um reino de estrelas capturadas. Ele tinha 52 anos, cabelos prateados, impecavelmente vestido com um terno de cor carvão que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. Seu rosto carregava a beleza distinta do dinheiro antigo e do poder mais antigo ainda. Para o público, ele era Victor Castellano, desenvolvedor imobiliário, filantropo, patrono das artes. Para aqueles que sabiam a verdade, ele era algo muito mais sombrio. A porta atrás dele se abriu sem uma batida. Apenas uma pessoa tinha esse privilégio. Temos um problema. Castellano não se virou. Seu reflexo no vidro não mostrou reação. Fale. Marco Benedetti, seu chefe de segurança, deu um passo à frente. Ele era um homem corpulento com nós dos dedos marcados e olhos que pareciam ter visto demais para se surpreender. Naquela noite, aqueles olhos carregavam preocupação. Alguém andou investigando o assunto Shane. Agora Castellano se virou lentamente. Sua expressão permaneceu agradável, quase serena. Mas algo frio se moveu por trás de seus olhos. Eu pensei que esse problema estivesse resolvido. O acidente foi limpo. Benedetti disse rapidamente, sem vestígios, sem testemunhas. Mas alguém acessou os registros telefônicos de Chen ontem. Acesso profundo, nível profissional. Quem? Ainda estamos rastreando. Pode ser um acompanhamento do FBI. Pode ser particular. Benedetti fez uma pausa. Pode ser Blackwood. A mandíbula de Castellano se contraiu quase imperceptivelmente. Ele caminhou até sua mesa, uma enorme laje de mogno polido que pertencera a um príncipe europeu. Seus dedos roçaram sua superfície enquanto a memória o puxava para trás. David Chen, o contador quieto com o rosto comum e a notável atenção aos detalhes. Castellano o havia contratado precisamente porque ele era minucioso, meticuloso, o tipo de homem que pegava discrepâncias que outros perdiam. Que erro de cálculo terrível tinha sido. Chen havia descoberto a lavagem de dinheiro primeiro. Milhões fluindo através de empresas de fachada, licenças de construção, empreendimentos fantasmas. Isso por si só teria sido administrável. Embaraçoso, talvez. Caro, certamente, mas superável. Mas Chen não parou por aí. Ele havia encontrado os outros registros. Os carregamentos que não eram materiais de construção. Os contêineres que continham carga humana, em vez de aço e concreto. Mulheres da Europa Oriental. Crianças do Sudeste Asiático. O comércio que gerava mais lucro do que todos os negócios legítimos de Castellano combinados. Essa descoberta não poderia ser superada. O USB, disse Castellano suavemente. Nós nunca o encontramos. Benedict balançou a cabeça. Revistamos o escritório de Shane, seu carro, sua casa. Nada. Se ele fez cópias, as escondeu bem. Sua esposa, Sophie Chen, mora em um pequeno apartamento em Jersey City, tem 2 empregos, vive discretamente.
Nossa vigilância não encontrou nada suspeito, mas ela pode tê-lo. A voz de Castellano era seda sobre aço. Ou ela pode saber onde está. É possível. Castellano foi para uma mesa menor perto da janela. Nela havia uma pasta fina contendo fotografias de vigilância. Ele a abriu lentamente, espalhando as imagens pela superfície. Sophie Chen em uma cafeteria. Sophie Chen caminhando para o trabalho. Sophie Chen pegando sua filha na escola. E lá, na fotografia final, uma garotinha com longos cabelos escuros e olhos brilhantes segurando um balde de plástico vermelho. Lily Chen. Castellano estudou a imagem por um longo momento. A menina estava rindo de algo fora do quadro. Pura alegria, pura inocência. Aumente a vigilância sobre a esposa, ele disse finalmente. Se ela tiver algo, se souber de algo, quero saber primeiro. E se ela se tornar um problema, ele deixou a frase no ar. Benedetti assentiu. Entendido. E Blackwood, dobre a pressão. Ataque suas operações restantes. Faça-o sangrar. Mantenha-o tão ocupado apagando incêndios que ele não tenha tempo para bancar o detetive. Castellano sorriu friamente. Quando ele perceber o que está acontecendo, não haverá mais nada para encontrar. Benedetti se virou para sair, depois parou na porta. E a menina? Castellano olhou de volta para a fotografia de Lily Chen. Aquele sorriso inocente, aqueles olhos confiantes. Ele pegou a imagem, segurando-a delicadamente entre seus dedos bem cuidados. Que pena, ele disse, sua voz desprovida de qualquer calor. Ela realmente é uma criança adorável. Ele colocou a fotografia de volta e se virou para a janela, para seu reino de luzes. Atrás dele. O sorriso congelado da garotinha permaneceu em sua mesa, esperando. 3 dias se passaram como um veneno lento. Marcos os passou apagando incêndios em seu território, enquanto Tommy silenciosamente coletava cada fragmento de informação sobre a família Chen. Os ataques de Castellano vinham implacavelmente agora, sondando fraquezas, testando defesas. Mais 2 homens foram perdidos. Outro carregamento interceptado. O cerco continuava a se apertar. Mas Marcos continuava voltando para a pasta em sua mesa. A agenda de Sophie Chen, suas rotinas, a pequena cafeteria onde ela fazia suas pausas entre os turnos no hotel onde trabalhava como governanta. Na 4ª manhã, ele foi. O café era um lugar modesto. Ficava entre uma lavanderia e um salão de manicure em Jersey City. Mesas de fórmica lascadas, fotografias desbotadas da paisagem italiana nas paredes, o cheiro de café queimado e gordura velha no ar. Sofia estava sentada sozinha em uma mesa de canto, com as 2 mãos em volta de um copo de papel. Ela usava um uniforme azul simples, seu cabelo preso no mesmo rabo de cavalo simples. Círculos escuros sombreavam seus olhos. O peso da exaustão pressionava visivelmente seus ombros. Marcos pediu um café preto que não queria e caminhou em direção à mesa dela. Sophie. Ela olhou para cima, assustada, o reconhecimento cintilou em seu rosto, seguido por confusão, depois algo que quase se assemelhava a alívio. Senhor Blackwood, ela se endireitou na cadeira. O que você está fazendo aqui? Eu estava na área, a mentira veio facilmente. Todo o resto parecia mais difícil. Se importa se eu me sentar? Sophie hesitou por um momento. Depois gesticulou para a cadeira vazia à sua frente. Por favor. Marcos sentou-se, estudando seu rosto sob a luz fluorescente forte. As sombras sob seus olhos eram mais profundas do que na praia. As linhas ao redor de sua boca mais pronunciadas. Esta era uma mulher funcionando no limite, sobrevivendo por pura força de vontade. Como você está? Ele perguntou. Sophie riu suavemente, um som sem alegria. Sobrevivendo. Ela tomou um gole de seu café. Lily não para de falar de você a propósito. O homem na praia que ajudou a construir a Casa do Oceano. Algo quente cintilou no peito de Marcos. Ela é uma criança especial. Ela é. Os olhos de Sophie se suavizaram momentaneamente. Então o peso voltou. Ela continua perguntando quando podemos voltar à praia. Eu continuo dizendo a ela que em breve. Ela olhou para seu copo. Não tenho mais certeza se acredito nisso. Marcos se inclinou ligeiramente para frente. Está tudo bem? Não quero ser intrometido, mas ele deixou a pergunta no ar. As mãos de Sophie se apertaram em volta do copo. Por um longo momento, ela não disse nada. Quando finalmente falou, sua voz era pouco mais que um sussurro. Estamos nos virando.
Mas seus olhos diziam algo diferente. Seus olhos falavam de noite sem dormir, e contas não pagas, e um medo que ela não conseguia nomear. Seus olhos tinham o olhar assombrado de alguém esperando o outro sapato cair. Marcos enfiou a mão no casaco e tirou um cartão branco simples. Sem nome, sem título, apenas um número de telefone escrito à mão em tinta preta. Ele o deslizou pela mesa. Se você precisar de alguma coisa, ele disse em voz baixa, qualquer coisa, ligue para este número, dia ou noite. Sophie olhou para o cartão como se ele pudesse mordê-la. Seus dedos tremeram ligeiramente quando ela o pegou. Por quê? Ela perguntou. Por que você nos ajudaria? Você nem nos conhece. Marcos pensou em uma garotinha que se sentou ao lado de um homem quebrado e lhe ofereceu gentileza sem motivo. Talvez seja exatamente por isso, ele disse. Ele se levantou, deixando seu café intocado na mesa. Cuide-se, Sophie, e cuide da Lily. Ele saiu do café sem olhar para trás. Mas ao pisar na calçada, seus olhos treinados notaram algo errado. Um sedã preto estacionado do outro lado da rua. Vidros escuros, motor ligado. Estava lá quando ele chegou. Ainda estava lá agora. E a atenção do motorista não estava em Marcos, mas na janela do café onde Sophie ainda estava sentada, virando o cartão branco em suas mãos trêmulas. Marcos sentiu gelo se espalhar por suas veias. Os homens de Castellano a haviam encontrado primeiro. O apartamento estava escuro quando Sophie destrancou a porta da frente. Ela parou na soleira, uma mão ainda na maçaneta. Algo parecia errado. O ar carregava um peso diferente, um silêncio diferente. Fique atrás de mim, querida. Ela sussurrou para Lily, que apertou sua mão com dedos sonolentos. Sophie estendeu a mão para dentro e acendeu a luz. Seu coração parou. A sala de estar havia sido revirada. Almofadas do sofá rasgadas e espalhadas, livros varridos das prateleiras, gavetas arrancadas e viradas, seu conteúdo derramado pelo chão como entranhas. A pequena televisão estava de bruços, sua tela estilhaçada. Fotografias de família haviam sido arrancadas das paredes, molduras quebradas, vidro brilhando no tapete como lágrimas congeladas. O aperto de Lily se intensificou. Mamãe. Sophie puxou a filha para perto, seu corpo tremendo. Ela tropeçou pela destruição em direção aos quartos, já sabendo o que encontraria. A mesma devastação. Colchões virados, armários esvaziados, cada gaveta, cada armário, cada esconderijo violado. Mas nada estava faltando. A pequena caixa de joias que David lhe dera em seu aniversário estava intocada na cômoda. Seu dinheiro de emergência permanecia escondido no fundo falso do cesto de roupa suja. Até o cofrinho de Lily estava intacto em sua prateleira. Eles não vieram para roubar. Eles vieram para enviar uma mensagem. As pernas de Sophie cederam. Ela caiu no chão na porta do quarto revirado de Lily, puxando a filha para o colo, lutando para respirar através do terror que se fechava ao seu redor. Ela chamou a polícia. Eles vieram, tomaram notas, olharam ao redor com olhos entediados e disseram coisas como provavelmente crianças e nenhum sinal de arrombamento, e vamos registrar um boletim. Eles foram embora. A fechadura da porta permaneceu intacta. Quem quer que tivesse feito isso entrou como se fosse o dono do lugar. Sophie sentou-se no sofá arruinado, Lily pressionada contra seu lado. O relógio na parede marcava depois da meia-noite. Nenhuma delas conseguia dormir. Nenhuma delas tentou. Mamãe, a voz de Lily era pequena, mas firme na escuridão. Sim, querida, eles estão procurando a coisa que o papai deixou, não estão? O sangue de Sophie virou gelo. Ela se afastou, olhando para o rosto da filha. O que você disse? Os olhos de Lily estavam velhos naquele momento. Muito velhos para 6 anos. O papai me contou um segredo, ela disse suavemente. Antes de ir embora, ele disse que pessoas más poderiam vir procurar por algo. Ele disse que eu tinha que manter seguro. Ele me fez prometer. As mãos de Sophie tremiam enquanto ela segurava o rosto da filha. Lily, querida, o que o papai te deu? Lily hesitou, mordendo o lábio inferior como fazia quando pensava muito. Ele disse, só dê para pessoas boas, pessoas que querem fazer a coisa certa. Ela fez uma pausa. Ele disse, se coisas ruins acontecessem, eu deveria encontrar alguém bom para nos ajudar. Lágrimas escorreram pelas bochechas de Sophie. Todos esses meses, sua filha carregava um peso que Sophie nunca soube que existia. Um segredo de um homem morto. Um fardo que nenhuma criança deveria carregar. Ela puxou Lily com força contra o peito,
soluçando no cabelo da filha. Sinto muito, querida. Sinto muito. Eu não sabia. Eu não sabia. Os pequenos braços de Lily envolveram o pescoço de sua mãe, segurando com uma força surpreendente. Tudo bem, mamãe, ela sussurrou. O papai disse que você não sabia por que ele queria nos manter seguras. Elas se sentaram nos destroços de sua casa, abraçando-se no escuro. Depois de muito tempo, Lily falou novamente. Sua voz era baixa, pensativa. O Sr. Marcos parecia muito triste na praia. Mas ele não é uma pessoa má, é? Mamãe. A respiração de Sophie ficou presa. Ela pensou no homem com os olhos assombrados que se sentara na areia com sua filha. O homem que aparecera no café como um fantasma. O homem que lhe dera um cartão com nada além de um número de telefone e dissera: ligue se precisar de alguma coisa. Ela enfiou a mão no bolso e tirou a carteira. O cartão branco ainda estava lá, guardado atrás de sua carteira de motorista. Apenas um número, sem nome, sem explicação. Mas algo naqueles poucos minutos no café parecera diferente. Ele a olhara não com pena ou agenda, mas com algo que quase se assemelhava à compreensão. Pela primeira vez desde a morte de David, Sophie considerou procurar um estranho, porque agora, estranhos eram tudo o que ela tinha. O telefone tocou às 2h17 da manhã. Marcos não estava dormindo. Ele havia parado de dormir direito anos atrás. E naquela noite, o peso de tudo pressionava demais para sequer fingir descanso. Ele estava sentado na escuridão de seu apartamento, um copo de uísque intocado na mesa ao lado, olhando para o horizonte de Nova York através das janelas manchadas de chuva. O número na tela era desconhecido, mas de alguma forma ele já sabia. Alô? Silêncio. Depois uma respiração, trêmula, irregular. Senhor Blackwood. A voz era pouco mais que um sussurro. Eu não sabia para quem mais ligar. Marcos sentou-se ereto, cada nervo subitamente alerta. Sophie. Sim. Outra respiração trêmula. Sinto muito. Sei que é tarde. Sei que você não nos conhece de verdade. Mas algo aconteceu e eu não sabia o que fazer. E a Lily disse, sua voz falhou. Sinto muito. Isso foi um erro. Eu não deveria ter. Sophie. Sua voz era calma, firme. A voz que ele usava quando tudo estava desmoronando e alguém precisava de uma âncora. Diga-me o que aconteceu. A história saiu em fragmentos. O apartamento destruído. A violação de seu santuário. A polícia que deu de ombros e foi embora. A aterrorizante percepção de que quem quer que tivesse vindo não estava interessado em roubar. Eles estavam procurando. Eu não entendo o que está acontecendo, disse Sophie, sua voz quebrando. David nunca me contou nada. Ele ficou com medo perto do fim? Parou de dormir? Verificava as fechaduras 5 vezes antes de dormir? E então ele se foi. E eu pensei que talvez estivesse imaginando coisas. Mas agora? Onde você está agora? Marcos interrompeu gentilmente. No apartamento de uma amiga, uma mulher do trabalho. Mas ela também está com medo. Não posso ficar aqui por muito tempo. Não posso colocá-la em perigo. Eu não posso... Sophie, ouça-me. Marcos já estava de pé, vestindo o casaco. Vou mandar alguém para buscá-la. O nome dele é Tommy. Você pode confiar nele. Ele a levará para um lugar seguro. Silêncio do outro lado. Então, por quê? Por quê? O quê? Por que você está nos ajudando? A voz de Sophie era pequena, exausta, confusa. Você não nos conhece. Você não nos deve nada. Por que você faria isso? Marcos parou na porta, a mão na maçaneta. A chuva riscava as janelas como lágrimas. Ele pensou em Lily na praia, construindo cuidadosamente uma casa para o oceano. Suas pequenas mãos pressionando conchas na areia. Seus olhos escuros olhando para ele sem medo ou julgamento. Às vezes, os estranhos são os que mais precisam de gentileza. Porque sua filha me ajudou quando eu mais precisei. Ele disse em voz baixa. E eu não esqueço esse tipo de coisa. Sophie não disse nada, mas ele podia ouvi-la chorando baixinho pelo telefone. Dê-me o endereço, Marcos continuou. Tommy estará aí em 30 minutos. Leve pouca coisa, apenas o essencial. E Sophie, sim, você fez a coisa certa me ligando. A linha ficou muda. Marcos abaixou o telefone e encontrou Tommy parado na porta, já vestido, já armado. O homem dormia ainda menos que Marcos. Eu ouvi, disse Tommy. Sua expressão era indecifrável. A mulher Chen. Pegue aí a garota.
Leve-as para o refúgio de Greenfield. Protocolo de segurança total. Tommy não se moveu imediatamente. Ele ficou ali, estudando Marcos com olhos que haviam visto muitas guerras, feito muitos cálculos. Você sabe o que isso significa? Ele disse finalmente. Não era uma pergunta. Sim. No momento em que as acolhermos, estaremos em guerra com Castellano. Guerra aberta, não disputas territoriais, não conflitos de negócios. A voz de Tommy era monótona. Ele virá contra nós, com tudo. E já estamos sangrando. Marcos encontrou seu olhar sem vacilar. Eu sei. Uma mulher e uma garotinha valem a pena morrer? Marcos pensou sobre isso. Pensou na concha em seu bolso. Na pequena voz que perguntou se podia se sentar ao lado de um estranho. Na criança que acreditava que até os oceanos mereciam gentileza. Talvez não, ele disse em voz baixa. Mas ser o tipo de homem que as abandona não vale a pena viver. Tommy sustentou o seu olhar por um longo momento. Então algo mudou em sua expressão. Algo que poderia ter sido respeito. 30 minutos, ele disse, e se foi. O refúgio ficava no final de uma rua tranquila nos subúrbios do norte de Nova Jersey, cercado por altos carvalhos e vizinhos comuns que cuidavam de suas próprias vidas. Por fora, parecia qualquer outra casa de estilo colonial. Revestimento branco, venezianas verdes, uma cesta de basquete na entrada da garagem. Por dentro, era uma fortaleza. Paredes reforçadas, janelas à prova de balas, câmeras de vigilância cobrindo todos os ângulos. Um porão cheio de suprimentos que poderiam sustentar um pequeno exército por semanas. Marcos chegou 20 minutos depois da ligação de Tommy confirmar que o pacote estava seguro. Ele passou pela porta da frente e se viu imediatamente congelado no lugar. Senhor Marcos. Lily se lançou pela sala de estar como um pequeno míssil, envolvendo os braços em suas pernas com uma força surpreendente. Seu rosto se inclinou para o dele, radiante de pura e descomplicada alegria. Você veio. Eu sabia que você viria. Eu disse para a mamãe que você nos ajudaria. Marcos ficou rígido por um momento, despreparado para o ataque de calor. Em seu mundo, as pessoas não o abraçavam. Elas o temiam. Elas o respeitavam. Elas se curvavam ou se afastavam ou calculavam seu próximo movimento. Ninguém o abraçava há 15 anos. Lentamente, com cuidado, ele colocou uma mão na cabeça de Lily. O cabelo dela era macio sob seus dedos. Claro que eu vim, ele se ouviu dizer, e então algo aconteceu que quase fez Tommy derrubar seu café. Marcos sorriu. Foi pequeno, mal uma curva dos lábios, mas foi real. O primeiro sorriso genuíno a cruzar seu rosto em mais tempo do que ele conseguia se lembrar. Sophie estava perto da janela, observando a troca com uma expressão entre gratidão e cansaço. Ela parecia exausta, olheiras escuras machucando a pele sob seus olhos. Seus braços estavam cruzados como se ela estivesse segurando os pedaços juntos por pura força de vontade. Obrigada, ela disse em voz baixa, por tudo, mas ainda não entendo por que você está fazendo isso. Marcos gentilmente desprendeu Lily de suas pernas e a guiou para o sofá. Então ele se virou para Sophie, sua expressão séria. Seu marido trabalhava para um homem chamado Victor Castellano, ele disse. Um homem muito perigoso. Acredito que David descobriu algo que não deveria ter visto, e acredito que é por isso que ele está morto. O rosto de Sophie ficou pálido. David nunca me contou nada sobre seu trabalho. Ele apenas, ela parou, sua voz quebrando. Ele apenas ficou cada vez mais com medo. Ele parou de dormir. Ele verificava as fechaduras constantemente. Ele me fez prometer que se algo acontecesse com ele, eu pegaria Lily e fugiria. Mas você não fugiu. Para onde eu iria? A risada de Sophie era amarga, vazia. Não tenho família nem dinheiro, nenhuma habilidade além de limpar quartos de hotel. Pensei que se ficasse quieta, mantivesse a cabeça baixa. Quem quer que o tenha matado nos esqueceria. Eles não esqueceram, disse Marcos gentilmente. Eles estão procurando por algo, algo que David escondeu. Ele fez uma pausa observando-a com cuidado. Você sabe algo sobre um pendrive? Sophie balançou a cabeça lentamente. David nunca mencionou nada parecido. Eu vasculhei todas as coisas dele depois do funeral. O laptop dele, os arquivos, tudo. Não havia nada. Eu sei onde está. A voz era pequena, mas firme. Todos se viraram. Lily estava sentada no sofá, suas pernas balançando acima do chão, seus olhos escuros se movendo de sua mãe para Marcos com uma expressão muito velha para seus anos.
A respiração de Sophie ficou presa. Lily, querida, do que você está falando? A sala ficou em silêncio absoluto. As pequenas mãos de Lily se juntaram em seu colo. Ela olhou para elas por um momento, como se estivesse reunindo coragem. Então ela levantou a cabeça e encontrou o olhar de Marcos diretamente. O papai me deu algo para guardar em segurança, ela disse em voz baixa. Ele me fez prometer não contar a ninguém. Ele disse que pessoas más poderiam vir procurar. Ele disse que eu tinha que ser corajosa e guardar o segredo até encontrar uma pessoa boa. Sophie levou a mão à boca, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Lily continuou, sua voz ficando mais forte. O papai disse, só dê para alguém que realmente queira fazer a coisa certa. Alguém que não tenha medo das pessoas más. Ela se levantou do sofá e caminhou lentamente em direção a Marcos. Ela parou bem na frente dele, inclinando a cabeça para trás para olhar seu rosto. Você quer fazer a coisa certa, Sr. Marcos? A pergunta pairou no ar como uma respiração suspensa. Marcus Blackwood, que havia feito coisas terríveis em sua vida, que havia construído um império sobre medo e violência, que há muito tempo parara de acreditar em conceitos como certo e errado, olhou nos olhos de uma menina de 6 anos e se viu incapaz de mentir. Sim, ele disse em voz baixa, eu quero. Marcus se abaixou lentamente até seus joelhos tocarem o chão. Seus olhos ficaram no nível dos de Lily, encontrando seu olhar sem olhar para baixo, sem se impor sobre ela. De igual para igual. Eu quero fazer a coisa certa, ele disse em voz baixa. Mas também preciso que você confie em mim. Você pode fazer isso? Lily estudou seu rosto com uma intensidade que fez Marcos se sentir estranhamente exposto. Aqueles olhos escuros percorreram suas feições, procurando por algo que só ela sabia como encontrar. O papai disse que eu saberia, ela disse suavemente. Ele disse que as pessoas boas têm olhos tristes porque viram coisas demais, mas continuam tentando mesmo assim. Ela olhou para Marcos por mais um longo momento. Você tem olhos tristes, Sr. Marcos, mas você ajudou a construir uma casa para o oceano. Ela se virou e caminhou para o canto da sala onde Tommy havia colocado seus pertences embalados às pressas. Suas pequenas mãos vasculharam sua mochila, passando por roupas amassadas e um livro de colorir gasto, até encontrar o que procurava, um ursinho de pelúcia. Era velho e claramente muito amado. O pelo marrom havia desbotado para um tom suave de bege. Um olho de botão estava ligeiramente solto. A costura ao longo de um braço mostrava sinais de reparo cuidadoso. Este era um urso que havia sido abraçado durante pesadelos. Segredos sussurrados, carregado por quilômetros de jornada incerta. Senhor Urso, disse Lily, abraçando-o brevemente contra o peito. Então ela olhou para sua mãe. Sinto muito, mamãe. O papai disse para não contar a ninguém, nem mesmo para você. Ele disse que era a única maneira de nos manter seguras. A mão de Sophie pressionou mais forte contra a boca, as lágrimas fluindo livremente agora. Lily virou o urso em suas mãos. Seus pequenos dedos encontraram uma costura em suas costas, fios cuidadosamente puxados que haviam sido projetados para parecerem intactos. Ela enfiou a mão dentro e retirou um pequeno saco plástico bem fechado. Dentro do saco havia um pendrive preto comum, do tipo vendido em qualquer loja de eletrônicos. E, no entanto, o peso dele parecia preencher toda a sala. O papai me deu no meu aniversário, disse Lily em voz baixa. Ele disse que o Senhor Urso o manteria seguro e me fez prometer. Se pessoas más viessem, eu deveria encontrar uma pessoa boa e entregar a ela. Ela caminhou em direção a Marcos e colocou o saco plástico em sua palma aberta. Eu acho que você é uma pessoa boa. Ela disse simplesmente. Mesmo que você não ache isso. Marcos olhou para o pendrive. Uma coisa tão pequena, leve como uma pena, mas ele o segurou com o cuidado de uma granada ativa. Sophie atravessou a sala e caiu de joelhos ao lado da filha, puxando Lily para um abraço feroz. Eu não sabia, ela soluçou. David, por que você não me contou? Eu não sabia. Lily envolveu os braços no pescoço da mãe. Tudo bem, mamãe. O papai disse que você não sabia porque nos amava, ele disse. Quanto menos soubéssemos, mais seguras estaríamos. Marcos levantou-se lentamente, o USB ainda em sua palma. Ele olhou para Tommy, que já havia tirado um laptop de sua bolsa. Vamos ver pelo que David Chen morreu. Tommy pegou o drive com cuidado, inseriu-o no laptop e virou a tela para que todos pudessem ver.
Centenas de arquivos preenchiam o diretório. Planilhas com colunas de números, cadeias de e-mails entre executivos, registros financeiros de empresas de fachada, fotografias de contêineres e instalações de armazéns, diagramas mostrando dinheiro fluindo por um labirinto de negócios falsos e arquivos de vídeo, dezenas deles. Tommy clicou no primeiro. A tela se encheu com a imagem de um homem. Ele parecia ter uns 30 e poucos anos, com olhos cansados e vários dias de barba por fazer sombreando sua mandíbula. A sala atrás dele estava escura, iluminada apenas pelo brilho da tela do computador. Sophie emitiu um som como um animal ferido. David Chen, se você está assistindo a isso, ele disse, sua voz com exaustão e medo. Então eu provavelmente estou morto. Ele fez uma pausa, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. Meu nome é David Chen. Nos últimos 4 anos, trabalhei como contador financeiro para a Castellano Development Corporation e descobri algo sobre o qual não posso mais ficar em silêncio. Ele se inclinou para mais perto da câmera, seus olhos assombrados, mas determinados. Victor Castellano não está apenas lavando dinheiro. Ele está comandando uma das maiores operações de tráfico humano da costa leste. Mulheres, crianças, tratadas como carga, vendidas como mercadoria. A voz de David Chen falhou. E eu tenho a prova para derrubá-lo. A noite se estendeu até a eternidade. Sophie levara Lily para um dos quartos horas atrás. A garotinha finalmente se rendeu à exaustão após o caos das últimas 24 horas. Mas na sala de estar, o trabalho continuava. Marcos e Tommy sentaram-se lado a lado, a tela do laptop lançando uma luz pálida sobre seus rostos sombrios, enquanto navegavam pelo labirinto de evidências de David Chen. Arquivo após arquivo, planilha após planilha, vídeo após vídeo, a imagem que emergiu era pior do que qualquer coisa que Marcos havia imaginado. O império imobiliário de Victor Castellano era uma máscara. Por trás dos condomínios de luxo e dos empreendimentos à beira-mar, havia algo muito mais sombrio. Contêineres chegando a portos privados ao longo da costa. Manifestos listando materiais de construção que pesavam exatamente o mesmo que corpos humanos. Empresas de fachada em Delaware e Nevada que existiam apenas para movimentar dinheiro em círculos até que suas origens se tornassem irrastreáveis. E as vítimas, mulheres da Tailândia, Vietnã, Filipinas, meninas pouco mais velhas que Lily da Ucrânia e Moldávia, famílias que haviam pago tudo o que tinham pela promessa de uma vida melhor na América, apenas para se verem presas em um pesadelo de trabalho forçado e coisas piores. David Chen havia documentado tudo com a precisão meticulosa de um contador. Transferências bancárias rastreadas por 6 países, fotografias de contêineres modificados para abrigar pessoas, conversas gravadas entre os tenentes de Castellano discutindo produtos, inventário e mercadorias danificadas. Os números eram impressionantes. Centenas de milhões de dólares lavados, milhares de vidas destruídas. E isso vinha acontecendo há anos. Às 4 da manhã, Marcos se afastou da mesa e foi até a porta de vidro deslizante que levava à pequena varanda. Ele saiu para o ar frio da noite, sua respiração formando nuvens que se dissolviam na escuridão. As estrelas eram invisíveis aqui, afogadas pela luz ambiente da civilização. O mundo parecia pacífico desta altura, silencioso, comum, uma mentira. Tommy apareceu ao seu lado, apoiando-se no corrimão. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. "O que você vai fazer com isso?" Tommy finalmente perguntou. Marcos olhou para a escuridão. Em seus 37 anos, ele havia feito coisas terríveis. Ele havia machucado pessoas, matado pessoas, construído um império sobre medo e violência e a disposição de cruzar linhas que outros não cruzariam. Mas havia linhas que nem ele jamais havia cruzado. Mulheres, crianças, inocentes que não tinham parte nos jogos de homens poderosos. Ele pensou em Lily, dormindo no quarto ao lado, abraçada ao seu ursinho de pelúcia. O ursinho de pelúcia que continha o último ato de coragem de um homem morto. Ele pensou nas meninas daquelas fotografias, aquelas com olhos vazios e espíritos quebrados. Meninas que um dia foram filhas de alguém, a Lily de alguém. "Eu fiz coisas", disse Marcos em voz baixa. "Coisas que deixariam a maioria dos homens doentes. Nunca fingi ser bom." Ele se virou para Tommy e seus olhos estavam mais duros do que Tommy jamais os vira.
Mas isso, a voz de Marcos caiu para algo frio e absoluto. Crianças vendidas como gado, famílias destruídas por lucro, isso é outra coisa. Esta é uma linha que homens como eu existem para defender. Tommy assentiu lentamente. Então, qual é o plano? Atacamos suas operações, eliminamos seus tenentes. Não. Marcos se virou de volta para a noite. Uma bala seria misericórdia. A prisão poderia até torná-lo um mártir para seu povo. Suas mãos agarraram o corrimão, os nós dos dedos embranquecendo. Castelano não merece misericórdia. Ele merece ver tudo o que construiu desmoronar ao seu redor. Ele merece ver seu nome se tornar veneno. Sua fortuna confiscada. Seus aliados o abandonarem. Seu legado reduzido a cinzas. Ele se virou e o olhar em seu rosto fez Tommy dar um passo involuntário para trás. Ele não morre pela minha mão. Marcos disse que ele morre pela verdade. Pela verdade de David Chen, pela evidência que um homem morto passou 2 anos coletando. Sua voz caiu para um sussurro feito de gelo. Eu vou destruir Victor Castellano e vou garantir que o mundo inteiro o veja cair. O amanhecer mal havia rompido quando Marcos reuniu seu círculo íntimo. Apenas 4 homens sentaram-se ao redor da mesa no porão do refúgio. Tommy Reeves, Vincent Caruso, que administrava as operações de Marcos no Brooklyn há 15 anos. Daniel Ortiz, ex-detetive da polícia de Nova York, que se tornou especialista em segurança. E James Webb, o único homem em quem Marcos confiava com tecnologia e informação. Estes eram os homens que haviam provado sua lealdade com sangue, aqueles que morreriam antes de trair. Marcos estava na cabeceira da mesa, o pendrive à sua frente, como uma arma carregada. 2 objetivos, ele disse. Ambos inegociáveis. Ele levantou um dedo. Primeiro, Sophie e Lily Chen permanecem protegidas a todo custo. Não me importa quais recursos isso exija. Não me importa quanto custe. Elas sobrevivem a isso. Ele levantou um segundo dedo. Segundo, esta evidência chega às mãos certas. Não apenas quaisquer mãos, as certas. Pessoas que não podem ser compradas. Pessoas que Castellano não corrompeu. Vincent se inclinou para frente, seu rosto marcado e preocupado. O FBI? Você está falando em entregar munição para os federais? Marcos, eles usarão isso contra todos nós, eventualmente. Provavelmente. Marcos concordou. Mas algumas coisas importam mais do que a sobrevivência. A sala ficou em silêncio. Tommy falou em seguida, sua voz pragmática. O problema é o alcance de Castellano. Ele tem gente dentro de agências federais, juízes, promotores, droga, provavelmente senadores também. Se entregarmos isso para a pessoa errada, desaparece e nós desaparecemos com isso. Marcos assentiu. Ele havia considerado isso e é por isso que precisamos de alguém limpo, alguém com um motivo pessoal para querer Castellano destruído. Ele olhou para Webb. Agente Sarah Mitchell, escritório de Newark. O que sabemos? Webb digitou rapidamente em seu laptop. 41 anos, 15 anos no departamento, especializada em crime organizado e casos de tráfico. Sua irmã foi vítima de uma rede de tráfico em 2015. Nunca foi recuperada. Mitchell tem caçado operações como a de Castellano desde então. E seu arquivo é limpo, obsessivamente limpo. Ela foi preterida para a promoção 2 vezes porque se recusa a fazer política. Webb levantou o olhar. Se alguém no FBI é incorruptível, é ela. Marcos pegou o telefone descartável na mesa. Então, ela é nosso contato. Ele discou um número de memória. Tocou 3 vezes antes que uma voz feminina e ríspida atendesse. Mitchell, agente Mitchell, não desligue. Tenho algo que você precisa. Uma pausa. Quem é? Alguém que está prestes a lhe entregar Victor Castellano em uma bandeja de prata. Outra pausa, mais longa desta vez. Estou ouvindo. Um contador morto chamado David Chen passou 2 anos documentando a operação de tráfico humano de Castellano. Registros bancários, manifestos de embarque, conversas gravadas, evidências suficientes para enterrá-lo por 100 vidas. A voz de Mitchell ficou muito baixa. Onde você conseguiu isso? Isso não importa. O que importa é que estou disposto a dar a você, mas tenho condições. Que condições? Marcos olhou para as escadas que levavam ao andar de cima. Em algum lugar acima dele, Lily Chen dormia pacificamente, sem saber que a coragem de seu pai estava prestes a remodelar o mundo. 2 pessoas precisam de proteção.
Proteção a testemunhas do tipo real. Antes de qualquer prisão ser feita, antes de qualquer anúncio, elas desaparecem primeiro, ou a evidência desaparece para sempre. O silêncio se estendeu pela linha. Você é Blackwood, não é? A voz de Mitchell não carregava medo nem acusação, apenas reconhecimento. Isso importa. Pode importar. Outra pausa. Por quê? Por que alguém como você ajudaria a derrubar alguém como Castellano? Marcos observou os primeiros raios de sol filtrarem pela janela do porão. Porque alguém me lembrou que às vezes os estranhos são os que mais precisam de gentileza. Mitchell não disse nada por um longo momento. Então, precisarei verificar a evidência. Se for real, garantirei que suas condições sejam atendidas. Pessoalmente, é real. E Mitchell, mova-se rápido. Castellano já sabe que algo está errado. Ele encerrou a chamada. Do outro lado da cidade, em uma cobertura 63 andares acima de Manhattan, o telefone de Victor Castellano tocou. Ele ouviu sem expressão enquanto seu tenente entregava o relatório. Blackwood havia levado a mulher Chain e sua filha. Elas haviam sido movidas para um local seguro e havia rumores de que alguém estava oferecendo evidências a contatos federais. Pela primeira vez em anos, algo se quebrou por trás da máscara cuidadosa de Castellano. Sua mão apertou o telefone até o plástico gemer. Acabe com isso, ele disse, sua voz pouco mais que um sussurro. Esta noite, todos os envolvidos, sem testemunhas, sem sobreviventes. Ele fez uma pausa. Especialmente a criança. O primeiro tiro quebrou o silêncio às 3h07 da manhã. Marcos já estava se movendo. Ele havia sentido a estranheza no ar 15 minutos antes. Aquele instinto nascido de décadas sobrevivendo quando outros não o faziam. As câmeras do perímetro haviam piscado. Um carro havia passado muito devagar. Pequenos sinais que gritavam perigo para quem sabia ouvir. Sophie e Lily já tinham partido, evacuadas pela entrada dos fundos para um veículo que esperava, dirigido por Vincent Caruso. Elas tinham uma vantagem de 3 minutos. Não era muito. Teria que ser o suficiente. As janelas da frente explodiram para dentro enquanto o fogo de armas automáticas varria a sala de estar. Estilhaços de vidro e madeira encheram o ar como confetes mortais. Marcos mergulhou atrás da ilha da cozinha reforçada, sua própria arma já em sua mão. Tommy, lá do leste, ele gritou sobre o caos. Tommy já estava lá, respondendo ao fogo através dos restos estilhaçados de uma janela. 3 homens em equipamento tático preto avançavam pelo gramado da frente. Mais 2 vieram pelo lado da casa, profissionais, coordenados. Castellano havia enviado seus melhores. A casa se tornou uma zona de guerra. Clarões de tiros iluminavam a escuridão como relâmpagos. Balas perfuravam paredes e móveis. O cheiro de cordite e sangue enchia o ar. Marcos se movia pelo caos com precisão letal, derrubando um atacante, depois outro, mas eles continuavam vindo, onda após onda. Castellano não estava arriscando esta noite. Um grito de dor cortou o tiroteio. Tommy. Marcos se virou para ver seu amigo mais antigo tropeçar para trás, mão pressionada contra o lado, onde o carmesim se espalhava rapidamente por sua camisa. Estou bem, Tommy gritou, ainda atirando com a outra mão. Mantenha-os ocupados. O carro precisa de mais tempo. Marcos pegou o rádio do cinto, mudando para o canal de evacuação enquanto se abaixava atrás de um sofá virado. Balas rasgaram as almofadas a centímetros de sua cabeça. Vincent, status. Estática. Então a voz de Vincent, tensa, mas firme. A 3 quilômetros. Estrada livre. Eles estão seguros. Marcos, o alívio o inundou, seguido imediatamente por uma resolução fria. Ele pressionou o rádio novamente, mudando para uma frequência diferente. Lily, você pode me ouvir? Uma pausa, então uma pequena voz, trêmula, mas presente. Senhor Marcos, ouça-me com atenção, querida. Marcos atirou 2 vezes por cima do sofá, ouviu um corpo cair. Lembra do que você me ensinou na praia? Lembra da casa de conchas? A casa do oceano? Sim. Outra rajada de tiros. Vidro se estilhaçou em algum lugar atrás dele. Às vezes as ondas a derrubam. Mas o que você me disse? A linha crepitou. Quando a voz de Lily voltou, estava mais forte, mais firme. Nós a construímos de novo. Isso mesmo. Marcos sentiu algo quente se espalhar por seu peito, apesar do caos. Não importa o que aconteça esta noite. Lembre-se de que sempre construímos de novo. Vou me lembrar.
A voz de Lily vacilou ligeiramente. Mas você tem que se lembrar também, Sr. Marcos. Prometa-me. Marcos fechou os olhos por um momento. Na escuridão por trás de suas pálpebras, ele viu uma garotinha pressionando conchas na areia, construindo uma casa para um oceano solitário. Eu prometo. Ele largou o rádio e se levantou da cobertura, atirando em um movimento fluido. Mais 2 atacantes caíram, mas sempre havia mais. Sempre mais sombras entrando pelas janelas quebradas e portas estilhaçadas. Algo o atingiu no ombro esquerdo. O impacto o girou de lado, o jogou contra a parede. Ele olhou para baixo e viu sangue, seu sangue, encharcando rapidamente sua camisa. Tommy estava no chão agora, apoiado no balcão da cozinha, ainda atirando, mas desfalecendo rapidamente. Eles estavam cercados, em desvantagem numérica. Sem tempo. Marcos pressionou as costas contra a parede, sangue pingando de seus dedos, e sorriu. Sophie e Lily estavam seguras. A evidência estava a caminho de Mitchell. O império de Castellano cairia, mesmo que Marcos não vivesse para ver. Ele ergueu a arma com o braço bom. Tudo bem, Castellano. Ele sussurrou entre dentes cerrados. Minha vez. E ele voltou para o fogo. A agente Sarah Mitchell estava sentada sozinha em seu escritório na estação de Newark. O brilho da tela de seu computador era a única luz na sala. O pendrive havia chegado 1 hora atrás, entregue por um homem que não disse nada e foi embora antes que ela pudesse fazer perguntas. Agora, o rosto de David Chen preenchia seu monitor, e sua voz preenchia o silêncio como um fantasma exigindo justiça. Meu nome é David Chen. Estou gravando isso porque não sei quanto tempo me resta. Sarah se inclinou para mais perto, seu coração batendo forte contra as costelas. Na tela, David parecia exausto, cansado, mas sua voz permaneceu firme enquanto ele percorria as evidências. Ele havia passado 2 anos coletando contas bancárias nas Ilhas Cayman, rotas de navegação do Sudeste Asiático, nomes, datas, valores em dólares, empresas de fachada que existiam apenas no papel. Fotografias de contêineres modificados para transportar carga humana. E no centro de tudo, Victor Castellano. Ele não está apenas lavando dinheiro, disse David, sua voz falhando ligeiramente. Ele está vendendo pessoas, mulheres, crianças, famílias que confiaram que a América lhes daria uma vida melhor. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Eu tenho uma filha. O nome dela é Lily. Ela tem 6 anos. Quando olho para esses manifestos, quando vejo as idades listadas, algumas delas são mais jovens que ela. Sarah sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Ela pensou em sua própria irmã, perdida para traficantes 8 anos atrás. Nunca recuperada, nunca mais a mesma. Se você está assistindo a isso, eu provavelmente estou morto, David continuou. Mas Lily ainda está viva. Minha esposa ainda está viva. E elas merecem viver em um mundo onde homens como Castellano enfrentam consequências. O vídeo terminou. Sarah ficou imóvel por um longo momento. Então ela pegou o telefone e discou a linha direta de seu supervisor. 30 minutos depois, ela sabia que havia cometido um erro. O pedido de mandado foi negado. Verificação insuficiente de evidências, preocupações com a cadeia de custódia, ordens para recuar até que uma revisão completa pudesse ser concluída. As palavras eram burocráticas, mas Sarah estava no departamento há tempo suficiente para reconhecer seu verdadeiro significado. Alguém havia feito uma ligação. Alguém na folha de pagamento de Castellano. Ela verificou o relógio. 4h15 da manhã. Se Castellano tivesse sido avisado, ele já estaria se movendo. Jatos particulares, contas escondidas, uma dúzia de países sem tratados de extradição. Pela manhã, ele seria um fantasma. Sarah Mitchell havia passado 15 anos seguindo regras, confiando em sistemas, acreditando que a justiça prevaleceria se ela apenas fizesse seu trabalho bem o suficiente. Naquela noite, ela estava cansada de esperar. Ela pegou sua arma de serviço, seu distintivo e o pendrive. Ela saiu do prédio sozinha. A cerca de 5 quilômetros, Marcus Blackwood rastejava por um túnel de drenagem sob o refúgio. Seu ombro gritava a cada movimento. A perda de sangue o deixara tonto, fraco. Tommy estava atrás dele, mal consciente, apoiado por Daniel Ortiz, que aparecera no meio do caos no último momento. Eles emergiram em um canteiro de obras onde um SUV preto esperava com o motor ligado. Você precisa de um hospital, disse Ortiz. Mais tarde.
Marcos entrou no banco do motorista, lutando contra a dor. Eu sei para onde Castellano irá. Aeródromo particular em Teterboro. Ele tem um jato abastecido e pronto para exatamente esta situação. Você mal consegue ficar de pé. Marcos girou a chave. O motor rugiu para a vida. Então farei isso sentado. Do outro lado do rio, Victor Castellano subia as escadas de seu Gulfstream G650. Sua cobertura estava queimando. Suas contas estavam sendo congeladas. Seus tenentes estavam se espalhando como ratos. Mas ele havia planejado para isso. Dinheiro escondido em lugares que ninguém jamais encontraria. Uma nova identidade esperando em Montenegro. Ele havia sobrevivido a coisas piores. Ele sobreviveria a isso. Ele parou no topo da escada, olhando para o horizonte de Manhattan uma última vez. Senhor Castellano, o piloto apareceu na porta. Estamos liberados para decolar. Castellano sorriu friamente. Então, vamos voar. 3 caminhos convergiram na escuridão. Sarah Mitchell correndo contra um sistema corrompido. Marcus Blackwood, sangrando e quebrado, mas se recusando a parar, e Victor Castellano subindo em seu jato particular, absolutamente certo de que havia vencido. O relógio marcava 5 da manhã. O amanhecer estava chegando. A primeira luz do amanhecer pintou o céu em tons de sangue e ouro quando o SUV de Marcus atravessou o portão de segurança do aeródromo particular de Teterboro. Ele dirigiu direto para a pista, os pneus gritando contra o asfalto, e parou bruscamente bem no caminho do Gulfstream, que começava a taxiar para a posição de decolagem. Os motores do jato silenciaram e morreram. Marcos saiu do veículo, seu braço esquerdo pendendo inútil ao seu lado, o sangue ainda escorrendo pelo curativo improvisado em seu ombro. Sua mão direita segurava sua arma firmemente, apontada para a porta da aeronave. Por um longo momento, nada se moveu. Então a porta do jato se abriu. Victor Castellano desceu as escadas com a calma de um homem a quem nunca nada foi negado na vida. Seu cabelo prateado estava impecável. Seu terno estava passado. Apenas seus olhos traíam a fúria sob a superfície polida. 4 guarda-costas o flanqueavam, armas em punho, formando um semicírculo protetor. Castellano parou no final da escada, examinando Marcos com algo entre diversão e desprezo. Blackwood. Ele balançou a cabeça lentamente. Eu deveria ter imaginado. Todo esse caos, toda essa destruição. Ele gesticulou para o ombro ferido de Marcos. Para quê? Por uma mulher e sua pirralha. Marcos não se moveu. Sua arma permaneceu apontada para o peito de Castellano. Não por elas, ele disse em voz baixa. Por David Chen. Por cada criança que você enviou pelo oceano como carga. Por cada família que você destruiu. Por cada vida que você vendeu. Castellano riu. O som era frio, vazio, desprovido de humanidade. Que comovente, o grande Marcus Blackwood. Encontrando sua consciência no final, ele deu um passo à frente, seus guarda-costas acompanhando seu movimento. Você acha que isso o torna justo? Você matou mais homens do que eu. Você construiu seu império sobre o mesmo sangue e ossos. Você não é diferente de mim. Talvez não, Marcos admitiu. Sua voz estava firme, apesar da fraqueza que se espalhava por seu corpo. Eu fiz coisas terríveis. Nunca fingi ser bom. Ele ergueu a arma um pouco mais. Mas existem linhas, Castellano. Linhas que existem mesmo na escuridão. Crianças, inocentes, pessoas que nunca pediram para fazer parte do nosso mundo. Seus olhos endureceram como gelo. Você cruzou todas elas. E alguém tinha que te parar. O sorriso de Castellano desapareceu. Você não pode me parar, Blackwood. Você está sangrando em uma pista sem reforços, sem aliados, nada além de delírios de moralidade. Ele acenou para seus homens. Matem-no. Os guarda-costas ergueram suas armas. O dedo de Marcos apertou o gatilho e então o mundo explodiu em luz e som. Sirenes, dezenas delas. SUVs pretos invadiram a pista de todas as direções, cercando o jato, cercando Castellano, cercando todos. Portas se abriram e agentes em equipamento tático saíram. Armas erguidas, vozes gritando comandos. FBI, todos no chão agora. Um sedã preto parou bruscamente perto de Marcos. Sarah Mitchell saiu, distintivo em punho, seus olhos fixos em Castellano com 15 anos de raiva queimando por trás deles.
Victor Castellano, sua voz cortou o caos. Você está preso por tráfico humano, lavagem de dinheiro e conspiração para cometer assassinato. Ajoelhe-se agora. A compostura de Castellano finalmente se quebrou. Ele girou em um círculo selvagem, vendo agentes por toda parte. Seus guarda-costas já largando suas armas e levantando as mãos. Os olhos calculistas que haviam manipulado tantas pessoas procuravam desesperadamente por uma fuga que não existia. Ele parecia exatamente o que era, um animal encurralado. Marcos abaixou a arma lentamente. O metal parecia impossivelmente pesado em sua mão. Sarah Mitchell se aproximou dele, sua expressão indecifrável. Você está péssimo, Blackwood. Sinto-me pior. Ela o estudou por um momento. Você poderia tê-lo matado. Por que não o fez? Marcos observou enquanto os agentes forçavam Castellano a se ajoelhar, algemavam suas mãos atrás das costas, começavam a ler seus direitos. Porque uma bala era fácil demais, ele disse em voz baixa, e porque alguém me lembrou que há mais de uma maneira de construir a justiça. Ele pensou em Lily, segura em algum lugar com sua mãe, em David Chan, que havia morrido tentando fazer a coisa certa, em uma casa de conchas em uma praia, esperando o oceano voltar para casa. Pela primeira vez em sua vida, Marcus Blackwood se afastou e deixou a luz fazer seu trabalho. O sol da manhã nasceu sobre o aeródromo de Teterboro, enquanto Victor Castellano se ajoelhava no asfalto frio, as mãos algemadas atrás das costas, seu Gulfstream de $1 milhão brilhando inutilmente atrás dele. Um agente do FBI estava sobre ele, a voz monótona e oficial. Você tem o direito de permanecer calado. Tudo o que disser pode e será usado contra você em um tribunal. Você tem o direito a um advogado. Os olhos de Castellano haviam ficado vazios. A inteligência calculista que construíra um império de sombras finalmente atingira um muro que não conseguia comprar, ameaçar ou manipular para atravessar. Ao meio-dia, a história havia explodido em todas as redes de notícias do país. Notícia de última hora. Magnata imobiliário Victor Castellano preso em enorme operação de tráfico humano. Batidas do FBI revelam extensão chocante de império criminoso escondido por trás de negócios legítimos. Dezenas de presos enquanto autoridades desmantelam rede internacional de tráfico. O depoimento em vídeo de David Chan foi exibido em todos os canais. Seu rosto cansado, seus olhos assombrados, sua voz firme com a coragem de um homem que sabia que poderia não sobreviver, mas falou mesmo assim. O público viu um homem morto se tornar um herói. Comentários inundaram as redes sociais. Vigílias foram organizadas. O nome de David Chan se tornou tendência mundial. Pessoas que nunca o conheceram choraram por seu sacrifício, celebraram sua bravura, exigiram justiça para sua família. Sophie e Lily foram transferidas para um local não revelado no mesmo dia. Proteção a testemunhas, novas identidades, uma chance de recomeçar longe das sombras que haviam consumido suas vidas. A agente Sarah Mitchell cuidou dos arranjos pessoalmente. Ela também cuidou das perguntas sobre Marcus Blackwood. Ele não estava lá. Ela disse a seus superiores. Uma denúncia anônima nos levou ao aeródromo. É tudo o que sei. A mentira era pequena. A dívida era enorme. Marcus recusou todo o crédito. Recusou todo o reconhecimento. Quando os repórteres começaram a farejar histórias de uma figura misteriosa que ajudara a derrubar Castellano, não encontraram nada além de becos sem saída e portas fechadas. Alguns homens queriam fama. Marcus Blackwood queria permanecer exatamente o que sempre fora, uma sombra. 3 dias depois, ele estava em um quarto de hospital particular com vista para o horizonte de Manhattan. A bala havia sido removida de seu ombro. O médico disse que ele teve sorte. Alguns centímetros para a direita, e ele teria sangrado até a morte naquela pista. Sorte. Marcus quase riu da palavra. Tommy estava se recuperando em um quarto no mesmo corredor. Os outros haviam se espalhado de volta para seus territórios, suas vidas, suas próprias versões de normalidade. A guerra com Castellano havia acabado, e de alguma forma, contra todas as probabilidades, Marcus havia sobrevivido. Ele olhou pela janela para a cidade que passara a vida conquistando. Os prédios pareciam diferentes agora, menores de alguma forma, menos importantes. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Uma enfermeira entrou, carregando um pequeno pacote embrulhado em papel pardo. Isso chegou para você, Sr. Blackwood, sem endereço de remetente.
Ela o colocou na mesa de cabeceira e saiu. Marcos olhou para o pacote por um longo momento. Então, lentamente, ele o alcançou com a mão boa. Dentro havia uma única folha de papel coberta de giz de cera, o desenho de uma criança. A imagem mostrava uma praia, ondas azuis, areia amarela, uma pequena estrutura feita de círculos que poderiam ser conchas, orgulhosamente perto da água. E ao lado da casa de conchas, duas figuras, uma alta, uma pequena, sentadas juntas, olhando para o mar. Na parte inferior, em letras cuidadosas e trêmulas, "Obrigada, Sr. Marcos", de Lily. Abaixo disso, em uma caligrafia um pouco mais arrumada, que devia ser de Sophie, "Você nos devolveu nossas vidas. Nós nunca esqueceremos." Marcos segurou o desenho contra o peito e, pela segunda vez em 15 anos, ele se permitiu chorar. 2 semanas depois, Marcus Blackwood estava sentado no mesmo trecho de areia onde tudo havia começado. A costa de Nova Jersey se estendia infinita diante dele, pintada no ouro suave e âmbar do pôr do sol que se aproximava. As ondas rolavam com seu ritmo eterno, sussurrando segredos para a costa antes de recuar para o vasto azul. Seu ombro ainda doía sob as bandagens escondidas sob a camisa. Os médicos lhe disseram para descansar. Ele nunca fora bom em seguir ordens. Mas desta vez, ele não estava aqui porque estava quebrado. Ele estava aqui porque estava esperando. A praia estava mais silenciosa do que antes. Alguns corredores à distância. Um casal andando de mãos dadas perto da água. Gaivotas circulando no alto, cantando suas canções solitárias para o céu que se desvanecia. Marcos fechou os olhos e respirou o ar salgado. Pela primeira vez em mais tempo do que conseguia se lembrar, o peso em seu peito parecia administrável. Não totalmente desaparecido. Talvez nunca desaparecesse, mas mais leve de alguma forma. Compartilhado. Senhor Marcos. Seus olhos se abriram de repente. Uma pequena figura corria em sua direção pela areia, cabelos escuros voando atrás dela, um balde de plástico vermelho balançando descontroladamente ao seu lado. Lily Chen, ela se chocou contra ele com toda a força do entusiasmo de uma criança de 6 anos, envolvendo os braços em seu pescoço sem hesitação, sem medo, sem nenhuma da distância cuidadosa que a maioria das pessoas mantinha de Marcus Blackwood. "Eu sabia que você estaria aqui", ela exclamou, afastando-se para olhar seu rosto com olhos brilhantes. "Eu disse para a mamãe que você voltaria para a nossa praia. Eu sabia." Marcos sentiu algo se abrir em seu peito, algo quente, algo que ele havia esquecido que era capaz de sentir. "Você estava certa", ele disse suavemente. "Eu voltei." Lily sorriu e sentou-se ao lado dele na areia, exatamente como fizera naquela primeira noite, como se 8 meses de luto, perigo e caos nunca tivessem acontecido, como se fossem simplesmente velhos amigos se reencontrando em seu lugar favorito. Sophie se aproximou mais lentamente, seus passos cuidadosos na areia fofa. Ela parecia diferente de antes. As sombras sob seus olhos haviam desaparecido. A tensão em seus ombros havia diminuído. Ela usava um vestido de verão simples e seu cabelo caía solto ao redor do rosto. Ela estava sorrindo. "Ela tem contado os dias", Sophie disse, parando a poucos metros de distância. "Desde que a agente Mitchell nos disse que era seguro voltar." Marcos assentiu. "Mitchell é boa em cumprir promessas." Os olhos de Sophie encontraram os dele por um momento, comunicando tudo o que as palavras não conseguiam capturar. Gratidão, compreensão, o conhecimento compartilhado de quão perto todos eles chegaram de perder tudo. Lily já estava esvaziando seu balde na areia. Conchas de todos os tamanhos e cores se espalharam entre eles, coletadas de onde quer que o programa de proteção a testemunhas os tivesse abrigado temporariamente. "A casa antiga foi levada pela água", Lily anunciou com naturalidade. "Mas tudo bem. Vou construir uma nova, maior desta vez, mais forte." Ela começou a arrumar as conchas com determinação focada, sua pequena língua saindo ligeiramente enquanto se concentrava. Marcos a observou por um momento. Então ele se abaixou e pegou uma concha rosa pálida. "Onde esta vai?" O rosto de Lily se iluminou. "Bem ali. Essa é a parede da frente." Ele a pressionou cuidadosamente na areia onde ela apontou. Juntos, eles trabalharam em um silêncio confortável. Concha por concha, peça por peça, uma nova casa tomando forma onde a antiga havia sido destruída. Sophie ficou observando-os, a mão pressionada contra o coração.
Então ela deu um passo à frente e sentou-se do outro lado de Lily. Tem espaço para mais uma? Ela perguntou suavemente. Lily sorriu. Mamãe, você pode fazer o telhado. Sophie pegou uma concha, virou-a nos dedos e a colocou gentilmente no topo da estrutura crescente. Os três ficaram sentados ali enquanto o sol se punha mais baixo no horizonte. Um homem que construíra impérios de sombras. Uma mulher que perdera tudo e encontrara a coragem de recomeçar. E uma garotinha que acreditava que oceanos podiam ser solitários e estranhos podiam ser amigos. Pela primeira vez em muito tempo, algo que parecia uma família tomou forma naquela praia tranquila, construindo algo novo a partir dos pedaços do que havia sido quebrado. A casa de conchas ficou completa, enquanto os últimos raios de sol pintavam o céu em tons de laranja e ouro. Era maior do que a primeira que Lily havia construído todas aquelas semanas atrás, mais elaborada, uma porta ladequada feita de conchas brancas curvas, um caminho sinuoso de peças menores levando da entrada em direção à água, paredes reforçadas com camadas de rosa e cinza, construídas para resistir ao que quer que o oceano pudesse trazer. Lily sentou-se sobre os calcanhares e inclinou a cabeça, examinando sua criação com o olho crítico de um mestre arquiteto. Perfeito, ela declarou. Marcos olhou para a pequena estrutura, frágil, temporária, bela em sua impermanência. Você acha que vai sobreviver à maré? Ele perguntou. Lily deu de ombros um gesto cheio da sabedoria simples que apenas as crianças possuíam. Talvez não, ela limpou a areia de suas pequenas mãos. Mas se cair, nós construímos de novo. É o que fazemos. Algo mudou profundamente no peito de Marcos. Não dor desta vez. Algo totalmente diferente. Algo que parecia raízes crescendo onde antes só havia terra árida. A voz de Sophie veio suave ao seu lado. Sabe, a Lily está sempre certa sobre as coisas importantes. Marcos se virou para olhá-la. A luz do sol poente atingiu seu rosto, suavizando as linhas de preocupação que a envelheceram além de seus anos. Ela parecia pacífica, esperançosa, viva de uma maneira que não estivera desde a morte de David. Estou começando a perceber isso, ele disse em voz baixa. Eles se sentaram em um silêncio confortável, observando as ondas se aproximarem de sua criação. A água tocou a borda do caminho de conchas, recuou, tocou novamente, testando, aproximando-se. Paciente como o próprio tempo, Lily estendeu a mão e colocou sua pequena mão sobre a grande mão de Marcos. Você não está mais triste, está, Sr. Marcos? Ele olhou para a mão dela, tão pequena contra a sua, tão confiante. Por 37 anos, Marcus Blackwood construiu muros ao redor de seu coração. Ele aprendeu que se importar significava perder, que conexão significava fraqueza, que a única maneira de sobreviver era não precisar de ninguém. Uma menina de 6 anos com um balde de conchas havia derrubado tudo isso. Não, ele disse, e o sorriso que cruzou seu rosto era real. Talvez a coisa mais real que ele sentira em 15 anos. Eu não estou mais triste. O sol se pôs abaixo do horizonte, deixando para trás um céu riscado de roxo e ouro. Os três permaneceram na praia, observando as estrelas surgirem uma a uma, ouvindo a canção eterna das ondas. Marcus Blackwood, o mais poderoso chefão do crime da Costa Leste, sentou-se na areia ao lado de uma viúva e sua filha de 6 anos, guardando uma casa feita de conchas. E ele entendeu, finalmente, que o objetivo nunca foi construir algo permanente. Nada neste mundo durava para sempre. Impérios desmoronavam, fortunas desapareciam, pessoas partiam, a maré sempre vinha. O objetivo era saber que, quando tudo desmoronasse, você não precisava reconstruir sozinho. O oceano veio buscar a casa de conchas naquela noite. As ondas rolaram sob a luz da lua, gentis, mas inevitáveis, reivindicando a pequena estrutura peça por peça. Pela manhã, nada restava além de conchas espalhadas e areia lisa, como se a casa nunca tivesse existido. Mas Lily não estava triste. Quando eles voltaram no dia seguinte, ela estava na beira da água com seu balde vermelho, já coletando novas conchas, já planejando novas paredes. Tudo bem, ela disse a Marcos, seus olhos escuros brilhando com certeza. Agora o oceano tem um amigo para lhe fazer companhia. Ela pegou a mão dele, pronta para começar de novo. Marcos olhou para Sophie, que sorriu e pegou uma concha para si. Ele pensou em David Chen, que dera tudo para proteger as pessoas que amava. Em Tommy, se recuperando em uma cama de hospital,
mas já perguntando quando poderia voltar ao trabalho, em todos os pedaços quebrados de sua vida que de alguma forma se arranjaram em algo novo, algo que valia a pena proteger. Sim, disse Marcos, pegando a mão de Lily na sua. Estou pronto. E juntos, eles começaram de novo. Esta história nos lembra da profunda verdade de que a gentileza não custa nada, mas pode mudar tudo. Uma garotinha que perguntou a um estranho se podia se sentar ao lado dele. Uma simples pergunta que se tornou a primeira rachadura em muros construídos ao longo de décadas de dor e isolamento. Aprendemos que a força não se encontra no poder ou na riqueza ou na capacidade de destruir. A verdadeira força reside na coragem de ser vulnerável, de estender a mão, de acreditar que até os corações mais solitários merecem compaixão. Marcus Blackwood era um homem que tinha tudo o que o mundo considera valioso: dinheiro, influência, poder que inspira medo. No entanto, ele estava sentado naquela praia pronto para desistir porque não tinha nada que realmente importasse. Foi preciso uma criança para lembrá-lo de que o significado não vem do que acumulamos, mas de quem escolhemos cuidar. David Chen nos ensina que pessoas comuns podem se tornar heróis simplesmente por se recusarem a desviar o olhar da injustiça. Ele não era um guerreiro ou um espião. Ele era um contador, um pai, um marido, e mudou o mundo ao escolher a verdade em vez da segurança. A casa de conchas somos todos nós. Construímos nossas vidas com cuidado, peça por peça, esperando que durem, e às vezes as ondas vêm e levam tudo embora. Mas a história não termina aí, nunca termina aí. Nós construímos de novo, sempre construímos de novo, e não precisamos fazer isso sozinhos. Se esta história tocou seu coração, por favor, tire um momento para curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais histórias que nos lembram o que realmente importa na vida. Gostaríamos muito de ouvir de você. Como esta história fez você se sentir? Você já viveu um momento em que a gentileza de um estranho mudou seu dia ou talvez sua vida? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Lemos cada um deles e suas histórias nos inspiram a continuar criando conteúdo que nos conecta a todos. De onde você está nos assistindo hoje? Conte para a gente nos comentários. Aquece nossos corações ver como nossa pequena comunidade se espalha pelo mundo. Obrigado por passar esses preciosos minutos conosco. Obrigado por fazer parte desta jornada. Desejamos a você boa saúde, felicidade e paz em sua vida diária. Que você sempre encontre gentileza em lugares inesperados e seja encorajado a oferecê-la aos outros. Adeus por enquanto e nos vemos no nosso próximo vídeo. Cuidem-se e cuidem uns dos outros. Até nosso próximo encontro.